Olá, queridos amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom poder estarmos mais uma vez juntos para refletirmos na Palavra de Deus. Estamos aí em meio à campanha de missões estaduais aqui no Campo Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e nós estamos sendo norteados neste tempo por um tema e uma divisa, que já foi lido aí com vocês, com todos vocês, neste culto online, mas eu quero ler mais uma vez porque nós estaremos trazendo a reflexão da Palavra de Deus baseado neste tema e nesta divisa. O tema é Sim, eu creio. Você pode repetir aí comigo? Sim, eu creio. E a divisa se encontra em João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Feche os teus olhos comigo, se você puder. Eu quero fazer uma oração neste momento. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela Tua palavra que foi lida. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração nesta hora. Que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Que a minha voz seja a Tua voz. Que as minhas palavras sejam as palavras do Senhor, e que a minha voz e as minhas palavras, usadas pelo Teu Espírito Santo, encontre guarida nos corações daqueles que estão nos assistindo nesta hora. Assim eu oro, agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Este versículo, queridos irmãos e amigos, que acabamos de ler, é um texto que nos apresenta, através das palavras do próprio Senhor Jesus, a segurança da salvação, a segurança da vida eterna. Nos apresenta a certeza de que nós podemos desfrutar da vida eterna. O que é interessante nessas palavras de Jesus é que elas são mais do que uma promessa de vida eterna no futuro, pois essas palavras trazem a certeza de que é possível desfrutar aqui e agora, ainda neste mundo, neste tempo presente, dessa vida que é eterna. E ainda ter a garantia, ou como falei há pouco, a certeza da salvação, a garantia de que nós passamos do estado de pessoas que eram espiritualmente mortas, passamos da morte para a vida, ou seja, deixei de estar afastado de Deus ou morto espiritualmente para ter vida com Deus e vida em abundância. Mas se estas palavras de Jesus me dão a garantia de viver aqui e agora, desfrutando da vida eterna, sem medo do julgamento final e da morte eterna, o que eu preciso fazer para ter essa certeza em meu coração e desde já desfrutar dessa vida eterna com Deus? Pois bem, a resposta é muito simples e nós a encontramos nas palavras do próprio Jesus, ainda neste mesmo versículo. A resposta para esta pergunta é ouvir e crer. Ouvir quem? Disse Jesus: quem ouve as minhas palavras.
Logo, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. E ouvir aqui nesse versículo de João 5, versículo 24, ouvir neste texto, neste versículo, tem o sentido de obedecer. Não é simplesmente ouvir, porque quantas vezes nós ouvimos as palavras de Jesus através de uma pregação, através de uma canção, através de um amigo, um irmão que conversa conosco e nos fala das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, mas não é simplesmente ouvir, mas obedecer. Obedecer às palavras de Jesus. Então, este é o sentido quando Jesus fala: aqueles que ouvem as minhas palavras, tem o sentido de obedecer. Então, eu ouço Jesus quando eu obedeço os seus ensinamentos, os ensinamentos que ele nos deixou através de seus discípulos e apóstolos e que hoje nós encontramos registrados nas páginas do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Na grande comissão registrada em Mateus capítulo 28 e também em Marcos capítulo 16, que Jesus deixou esta comissão para os seus discípulos, ele, além de dizer para eles irem pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, fazer discípulos de todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Precisamos, queridos irmãos e amigos, guardar, obedecer, guardar em nossos corações os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, obedecendo e praticando esses ensinamentos a cada dia. Assim, estaremos verdadeiramente desfrutando aqui e agora, ainda hoje, neste tempo, a vida eterna com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Vou ler mais uma vez Romanos 10, 17. O apóstolo Paulo escreveu: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, além de ouvir, nós precisamos crer. Ouvir e crer é a resposta para aqueles que desejam ainda aqui e agora desfrutar da vida eterna com Deus. Mas se ouvir é ouvir as palavras de Cristo, crer seria crer em quem? Jesus disse: crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus a este mundo? Vejamos o que o próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículo 16. Um versículo muito conhecido, talvez até mesmo você que não pertence a nenhuma religião, não faz parte de nenhuma igreja, já ouviu falar sobre este versículo. E eu quero convidar você, se você o tiver de cor, se o tiver memorizado, a declamar este versículo juntamente comigo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo, nós encontramos a resposta para a pergunta: quem enviou Jesus a este mundo? E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo também 4, ele disse: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho
nascido de mulher, nascido sob a lei. Quem enviou Jesus a este mundo? Estes 2 versículos nos dão a resposta. Foi o próprio Deus, Deus Pai, que deu o seu Filho. Foi Ele que enviou o seu Filho para perdoar os pecados de todos aqueles que nele crerem. Quando Jesus falou que é preciso crer naquele que o enviou, ele estava dizendo que é em Deus Pai que nós precisamos crer para desfrutar a vida eterna, ainda aqui e agora e para todo sempre. Queridos irmãos, antes de concluirmos esta breve reflexão, eu preciso fazer algumas perguntas que cada um de vocês que está assistindo, participando deste culto online, deverá responder em seu coração com a expressão: sim, eu creio. Então, para cada pergunta que eu vou fazer nesta hora, você precisa responder em seu coração: sim, eu creio. Você crê que ouve, ou melhor, você crê que ouve e obedece às palavras de Jesus? Você crê naquele que o enviou a este mundo, ou seja, crê em Deus? Você crê que só em Jesus há salvação e vida eterna? Você crê que Jesus voltará e levará consigo os que nele creram? Você crê que é salvo em Cristo Jesus? Você crê que teve seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho? Você crê que já desfruta da vida eterna aqui e continuará desfrutando para todo sempre na glória com Deus? Você crê no poder do Evangelho para a salvação de todos os pecadores? Você crê que Deus deseja salvar todas as pessoas? Você crê que Deus deseja salvar os gonçalenses e todos que vivem nas 92 cidades fluminenses, cidades do estado do Rio de Janeiro? Você crê que tudo que você é e tem vem de Deus? Você crê que Deus quer salvar muitas vidas através da sua vida? Queridos irmãos e amigos, meu querido, minha querida, se você respondeu sim, eu creio a todas essas perguntas, verdadeiramente você é um cristão verdadeiro e sincero. Mas se você teve alguma dificuldade em uma dessas perguntas, em uma ou mais perguntas, de responder sim, eu creio, então neste momento você precisa tomar uma atitude diante de Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e tire da sua vida, do seu coração, da sua mente, tudo aquilo que te impede de ter a certeza da salvação, da vida eterna, de crer nas palavras de Jesus, de crer em Deus, de obedecer aos ensinamentos de Cristo e de ser um instrumento nas mãos dele, porque ele quer usar a sua vida e tudo que você tem e é para que o evangelho dele possa alcançar muitas outras pessoas. Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Então responda, sim, eu creio, e deixe o Espírito Santo trabalhar em seu coração agora, removendo
todas as barreiras, removendo todas as dificuldades que te impedem de responder sempre ao Senhor: sim, eu creio. Ou, nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Fecha os teus olhos e eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra, que, ó Deus, nós acabamos de refletir. Graças te damos pela maneira como o Senhor falou aos nossos corações. Não foram simplesmente as palavras do pastor Albertino, não foram simplesmente as minhas palavras, mas eu creio, ó Deus, que foram as palavras do Senhor, que foram de encontro aos nossos corações, aos corações daqueles que também nos ouvem, nos assistem nesta hora, através deste vídeo, deste culto online. Então eu peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo vá de encontro a estas vidas e remova, para a glória do teu nome, ó Deus, todas as barreiras que impedem e que impediram esta pessoa de responder sim, eu creio, para o Senhor, e que ela possa ser transformada pelo Senhor em um instrumento vivo, usado pelo Senhor, para que a tua palavra, para que o Evangelho poderoso de Cristo Jesus alcance muitas outras vidas. Ó Deus, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela vida de cada pessoa que participou direta ou indiretamente dele. Muito obrigado pelos irmãos da técnica que desenvolvem este trabalho para que a tua palavra, o culto ao Senhor, possa chegar nos lares, não somente dos membros da Primeira Igreja Batista em Mutondo, mas de todos aqueles que terão a oportunidade de assistir este culto que ficará na internet. Muito obrigado a Deus. Abençoa cada família, abençoe cada pessoa, abençoe a todos que assistiram, que estão assistindo, e, ó Deus, que o Senhor possa fazer de nós instrumento em tuas mãos, que nós possamos ter a certeza da salvação, ouvindo e obedecendo as palavras de Jesus e crendo no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Transforma-nos em um instrumento para ser usado por Ti, para que muitas vidas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu lar. Que você possa sempre dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Sim, eu creio no Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos para ser um instrumento usado por ti. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.